Oi, vamos mais uma aula e dessa vez nós vamos aprender como fazer análise estatística usando o R. Só que nós vamos utilizar o R online sem necessidade de instalar em nossa máquina. O endereço que nós vamos utilizar é esse aqui e daqui a pouco nós entraremos para que vocês vejam. Quando nós entrarmos, nós faremos o login, vocês farão login colocando login e senha. Se não tiver, faz o registro. E tem duas formas de entrar, além dessa, utilizando uma conta Google ou através do Facebook. Quando nós entramos já com o login, nós poderemos visualizar todas as análises que nós já fizemos anteriormente. Quando nós vamos aqui para esse Run Code, né? Nós vamos escolher a linguagem, tem que ser a linguagem R, porque na verdade isso daqui ele utiliza várias linguagens, vamos selecionar a linguagem R. Então vamos lá para o navegador para vermos como é que nós vamos trabalhar. Bom, aqui nós já estamos no navegador, já estou na minha conta. Como vocês podem perceber aqui já tem algumas análises que eu já fiz, mas vamos começar uma nova análise, que é para a gente começar a ver como é que funciona para a aula de hoje. Como eu falei aqui, ó, nós vamos selecionar a linguagem R, já estava selecionada, mas tem todas essas outras linguagens. Quando nós podemos colocar esse hashtag e o R não vai fazer nada, porque ele vai entender que é um comentário. Então, sempre que nós quisermos fazer um comentário, vamos colocar esse hashtag e coloca o comentário. E quando nós precisamos imprimir alguma coisa, nós utilizamos esse comando print. Aqui está mandando alô mundo. Eu vou até apagar isso daqui, porque eu não quero que apareça esse alô mundo aqui. Então já tem alguns comandos aqui que eu já fiz. Eu vou só pegando para que nós possamos adiantar e mais rápido. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é, utilizar como uma calculadora. Aqui está material para apostila, usar como uma calculadora. Os comandos para a calculadora são muito parecidos. Isso daqui é para soma, subtração, divisão, multiplicação, para elevar qualquer valor ao quadrado, ao cubo, qualquer potência. Nós vamos utilizar esse acento aqui, né, o circunflexo, e aqui é para a gente achar a raiz quadrada de um número. Então vamos fazer aqui alguns exemplos. Então deixa eu copiar aqui. Então, por exemplo, se eu coloco 2 mais 2, 5 menos 2, 9 dividido por 3, 5 vezes 5, 3 elevado ao quadrado, a gente coloca direto. Eu coloquei esses valores aqui, não aparece nada, porque eu preciso vir aqui e mandar rodar. Na hora que eu mando rodar, está aqui, ó. 2 vezes 2 está aqui, 4. 5 menos 2, 3. 9 dividido por 3, 3. 5 vezes 5, 25. 3 ao quadrado, 9. Deixa eu colocar aqui 3 elevado à terceira. Então não aparece nada, eu preciso mandar rodar. E aqui está, 3 à terceira, 27. Vou dar alguns exemplos aqui. Sim, eu vou colocar uma raiz quadrada, né? Pedir aqui a raiz quadrada de 64. Então, a raiz quadrada de 64, 8. Então, vou colocar aqui alguns exemplos que nós poderemos atribuir valores às letras e nesse caso nós poderemos fazer equações e cálculos com essas letras. Então, eu atribuí que A é igual a 7, B é igual a 3, e eu disse que C é A mais B. Então, ele vai fazer que C é igual a 7 mais 3, e que D é A, que é 7, vezes B, que é 3, mais 5. Se eu mandar rodar aqui, ele não vai mostrar nada. Por quê? Porque eu preciso pedir os valores. Quando eu atribuo os valores a uma variável, ou depois a gente vai chamar isso aqui de vetor, nós precisamos chamar essa variável. Então aqui, se eu chamar a variável A, aí ele vai me mostrar 7. Se eu chamar a variável B, ele vai me mostrar aqui 3. Se eu chamar a variável C,
ele vai me mostrar aqui que isso é igual a mais b, então é 10. Se eu chamar a variável d, ele vai me mostrar aqui 26, ou seja, 7 vezes 3 mais 5, 26. Ok, então nós poderemos utilizar aqui como calculadora, que foi isso que nós mostramos. Eu vou apagar tudo isso aqui para que fique menos coisa aqui, ter o console aqui onde saem os resultados, né? E aí, bom, então vamos fazer aqui um vetor onde nós vamos colocar vários valores, que é, por exemplo, quando a gente vai pegar dados de um resultado de pesquisa ou de alguma coisa. Aqui eu dei como exemplo, seria a altura de plantas de um fornecedor chamado Planta Viva, né? Então essa empresa aqui, eu medi algumas alturas de plantas e aqui está. Então, como é que nós faremos? Eu vou atribuir um vetor. É simples, é sempre essa receitinha de bolo. Eu coloco um nome aqui, eu coloquei PV para ser só 2 letras, o sinal de igualdade, o comando, que nesse caso aqui é um seq, que é o comando que manda concatenar os dados, ou seja, juntar os dados, abro parênteses, coloco os dados separados por vírgula e fecho parênteses. Então aqui era essa altura de planta, eu tinha 37 centímetros, 33, 34, 33. Lembrando que ele trabalha com casas decimais separadas por ponto. Então, se eu tivesse 33,5, seria 33,5. Senão ele ficaria 33 um número, vírgula outro número, 5 outro número. Aliás, 33, e 5 seria outro número. Então, seria 33,5. Isso seria 37, 36,5. Se eu colocasse 33,5, como eu falei, eu teria 37, 33, 5, 34. Então não é isso, vou voltar os dados como estavam originalmente. Vou dar Enter. Se eu pedir para rodar, ele não vai mostrar nada, porque realmente eu tenho que pedir para ele que mostre o que tem PV. Mando rodar e aqui estão os dados de PV, 37 e 33, como estava aqui em cima. Ele não vai dar nenhuma informação aqui, e eu falei isso na aula. Se a gente quiser alguma informação, eu vou mandar imprimir. Então, eu vou colocar print, entre aspas, eu coloco o que é que eu quero que ele... Aliás, PV. Aqui eu vou escrever um texto, escrevo o que eu quiser. Então, eu vou colocar dados de altura de plantas de PV. Eu tenho que colocar dentro do parênteses, e dentro do parênteses ele tem que vir entre aspas. Quando eu mandar rodar, aí ele realmente vai mostrar aqui, ó, dados de altura de planta de PV. Vamos mais outra informação. Eu quero fazer um sumário dos dados. Então, quando eu for fazer o sumário dos dados, ele vai me mostrar já algumas informações. Então, eu vou sempre colocar esse print aqui, que é para ficar embaixo informando o que é que nós fizemos. Isso é totalmente opcional, nós faremos se quisermos, né? Mas essa função aqui, summary, que eu quero um sumário, e entre parênteses PV, eu estou dizendo que eu quero que faça um sumário desses dados aqui, que são de PV. Então, eu vou mandar rodar. E aqui ele já mostrou o sumário dos dados, que eu mandei imprimir. E aqui eu já tenho o menor valor, o primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil e o valor máximo. Nós não vemos aqui muito questão de onde está o valor máximo e o valor mínimo, porque os dados foram entrados da forma que nós fomos medindo as plantas. Mas eu posso pedir aqui para que ele ordene esses dados em forma crescente. Isso a gente chama de row. E eu vou chamar esse vetor também de row. Agora, o comando, mesma coisa. Ó, vejam sempre, o nome que eu der, eu coloco qualquer nome aqui. Coloco o sinal de igualdade. Agora sim, isso daqui é obrigatório, sinal de igualdade. E o comando é sort. Eu quero que sort signifique o quê? Coloque meus dados em ordem crescente, né? E eu quero que ele coloque os ordem crescente de quem? Do vetor PV. Eu vou chamar aqui, mandar rodar, e aqui estão os valores em ordem crescente. Não me mostrou por quê? Porque eu tenho que pedir para ele me mostrar. Então, eu pedi roll. E aqui agora realmente estão os valores em ordem crescente, 33, 33 até 37. E veja aqui, ó, o menor valor é 33 realmente, o maior valor é 37. E aí ele fez os cálculos
primeiro quartil, aquele valor que divide 25% dos dados. A mediana divide 50% dos dados e o terceiro quartil divide 75% da série de dados. Já está aqui também. Então vamos pedir mais informação. Nós podemos trabalhar com o R para pedir a moda. Vou lembrar para vocês que o R não tem uma fórmula específica, um comando específico para calcular a moda. Então, nós lançamos mão desse comando aqui, table. Então, veja só, a mesma questão. O comando é table. O vetor vai ser o seguinte, moda, eu boto o nome que eu quiser, boto o sinal de igualdade, o comando é table, e eu quero que ele faça a moda de quem? Calcular a moda de quem? De PV. Que PV é essa série de dados. Então, ele não vai me mostrar a moda, mas ele vai fazer uma distribuição de frequência. Então vamos ver como é que isso vai funcionar. Aí, claro, eu vou chamar a moda aqui para não fazer como da outra vez que não apareceu. Então ele me mostrou aqui o seguinte, a distribuição de frequência. 33 aparece 3 vezes, está aqui. 34 aparece uma vez, 35 aparece 3 vezes. Opa, está aqui, 35 aparece 3 vezes. E 37 aparecem 4 vezes. Como 37 aparece 4 vezes, 37 é a moda. É claro que aqui é uma série de dados pequena, até no olho dá para a gente ver, mas se eu tivesse aí 2.000, 4.000, 5.000, 6.000 dados, né, então era muito melhor que você fizesse essa distribuição de frequência aqui e verificasse aquele que se repete mais. É claro que a gente pode depois programar para ele calcular exatamente a moda. Porém, aqui é uma forma bem simples, bem prática da gente visualizar muito claramente a moda. Variância. Também nós vamos pedir aqui a variância. É muito parecido com o que a gente faz lá no Excel, nas planilhas de Excel, a planilha do Google, todas essas planilhas eletrônicas. Eu estou chamando sempre aqui mandar print variância, que é para aparecer, como eu falei para vocês, isso é totalmente opcional, mas eu vou criar aqui uma variável, né? Chamando aqui como se fosse um vetor, né? A variável vou chamar de vari, que eu quero chamar isso aqui de variância, aí igual, var é o comando, e eu quero a variância de quem? De PV. E aí eu chamo esse nome que eu dei aqui de vari, eu vou botar variância, fica mais bonito, né? Variância. Eu boto o nome que eu quiser aqui, só que eu tenho que chamar aqui. Mando rodar, e está aqui a variância já calculada. Outra coisa também que nós pedimos lá na atividade em sala de aula foi calcular o desvio padrão. O desvio padrão nós sabemos que é a raiz da variância, mas o R já tem um comando específico para isso. Eu chamei aqui de desvio, como eu falei, o nome que eu quiser, aí eu coloco igual, e o comando é SD, e SD de quem? De PV, isso sempre vem entre parênteses. E aí eu vou pedir o desvio. O print aqui, porque eu quero que ele apareça. Vou mandar rodar. E aqui está, o desvio padrão já calculado, 1,70. Vamos medir outra coisa, amplitude. Bom, amplitude ele não tem um comando específico para calcular a amplitude. Mas amplitude é o valor máximo menos o valor mínimo. Então eu chamei aqui de amplitude, foi o nome que eu achei legal de colocar, igual. Para calcular o valor máximo é max, de quem? Dessa série de dados PV, menos o valor mínimo é min do valor dos dados de PV. Muito parecido com o que a gente fez lá no Excel. E aqui mandei imprimir, e como eu chamei aqui de amplitude, eu vou chamar amplitude para que ele me mostre. Então a amplitude está aqui. A diferença entre o maior número e o menor número é 4. Então vamos calcular, saber também o tamanho da amostra. Quantos dados tem nessa amostra? É claro que aqui é uma amostra pequenininha. É muito fácil da gente, no olho mesmo, calcular. Mas eu chamei aqui de N, que normalmente o tamanho da amostra a gente chama de N, e o comando é esse aqui, lent. Então, o nome que eu quis chamar, sinal de igualdade, o comando, e aqui onde estão os dados. E aí eu chamo o N e ele me mostra. Mandei imprimir também aqui, né? Só para ficar organizadinho. E aqui está. O tamanho da série de dados é 11 dados. Se a gente for contar aqui, dá 11 dados. Vamos pedir mais uma outra coisa.
é o erro padrão da média. O erro padrão da média também, o R não tem uma fórmula específica, um comando específico para isso. Mas nós sabemos que o erro padrão da média é o desvio padrão dividido pela raiz do tamanho da série de dados. Então, seria o desvio padrão, que nós já calculamos, dividido por 11, né? Só que eu não quero colocar 11 aqui, eu coloquei pela raiz quadrada do número, né? Então, eu coloquei para ele calcular a raiz quadrada da quantidade de valores que esse comando nós utilizamos anteriormente. Então, eu tenho erro, que eu chamei, igual, e aqui eu estou construindo minha equação, né? O erro, o desvio padrão de PV, eu poderia colocar o número, que o desvio padrão foi 1,70, né? Dividido pela raiz quadrada de 11. Eu poderia fazer dessa forma, mas eu mando ele calcular já direto, e aí chamo o erro, e ele vai me mostrar. O erro padrão da média está aqui, 0,512. Vamos calcular mais outra coisa. Coeficiente de variação. Vocês lembram do coeficiente de variação que nós calculamos também lá na aula, utilizando planilha do Excel. Coeficiente de variação nós vamos ter que é 100 dividido pelo desvio padrão, ou dividido vezes o desvio padrão, dividido pela média. Para calcular a média, ele já calculou aqui em cima, mas o comando é min. Então, é 100 vezes o desvio padrão de PV, de todos aqueles dados, dividido pela média de todos aqueles dados. E aí eu chamo CV, e ele vai me mostrar aqui o coeficiente de variação, que deu 4,84, está aqui embaixo. Bom, isso são as análises que nós fizemos. Vamos fazer aqui um bônus aqui para a gente verificar um gráfico, né? A gente pode fazer um gráfico de box plot que vai representar graficamente o sumário, aquele sumário que a gente fez aqui em cima. E aí eu vou fazer isso aqui também. Ele é muito simples de fazer. Como vocês podem ver, o R ele é simples de fazer, é só a gente dando os comandos. Há alguns comandos que não tem, a gente pode colocar a fórmula, então pode fazer do jeito que a gente quiser. Eu repeti aqui o sumário só para a gente visualizar, mas o comando realmente é esse aqui, boxplot de quem? Dos dados de PV. Então vou chamar aqui e ele vai nos mostrar. Eu chamei aqui somente para a gente relembrar isso daqui, ó, que o mínimo é 33, então o menor valor aqui é 33, está aqui. O primeiro quartil é 33,50, está aqui, ó. Quando eu puxar o valor aqui dá 33,50. A mediana é 35, que é esse que está representado aqui. E aquele coincidiu o terceiro quartil 37, que está aqui. E o valor máximo também 37, que está aqui. Então é isso. Nós podemos ver graficamente como é que estão distribuídos os dados, né? E qualquer coisa mais nós veremos nas próximas aulas, como construir gráfico, como fazer mais análise. Então, como vocês podem ver, é só a gente ir treinando, mas nós vimos aqui alguns comandos. O primeiro comando foi esse de concatenar os dados para criar o vetor. Print, se a gente quiser, né? O sort para fazer o roll. O table para a gente fazer a distribuição de frequência e ver a moda. var para ver a variância, que é muito parecido com o que a gente viu no Excel. SD para a gente ver o desvio padrão, que é muito parecido com o que fizemos no Excel. Max e min são outros comandos muito parecidos com o que a gente viu no Excel. E aí nós calculamos a amplitude. O comando aqui, lente, né, para a gente ver o tamanho, o N. Né. O erro padrão, a gente também lá no Excel, a gente fez dessa forma. E aí SQRT para calcular a raiz quadrada. Min para calcular a média. E o boxplot para a gente mandar fazer o gráfico. Então é isso. Até a próxima aula. E qualquer dúvida nós tiraremos na aula síncrona. Ok? Obrigado.